sou aluno do programa de mestrado, pós-graduação em Memória, Linguagem e Sociedade, aqui mesmo da UERJ, orientando o professor Nilton. Também pesquiso novamente, juntamente com ele e com outros aqui pesquisadores, que fazem parte do laboratório. E eu me propus trabalhar com vocês esse texto de Foucault, que antes de ter lido para esse encontro, eu já tinha lido algumas vezes, há uns 3 anos atrás, logo que eu comecei, e eu confesso que na época eu não entendi nada. O Newton disse, é um texto simples, um resumo, Foucault faz uma leitura do que ele andou estudando, do que ele estudou, e ele apresenta de forma bastante simples o seu trabalho. Eu fui ler, não entendi nada. Mas, com o passar do tempo, com outras leituras, com as discussões, com os trabalhos, a esse ponto, quando eu retomei as leituras, eu percebi que realmente o texto ele diz muito do que Foucault fez. Então ele serve de ponto de partida para que a gente possa pensar a obra toda do Foucault. E eu lembro que em uma das discussões com o professor daqui mesmo da UERJ, ele disse, nossa, eu gosto do Foucault, mas o problema do Foucault é que ele discutiu muito o poder, mas ele não falou, ele não tocou na questão do sujeito. E nesse texto, com base nas próprias palavras do Foucault, a gente vai ver que não foi isso que Foucault fez. Então, Foucault mesmo vai nos mostrar o caminho que ele percorreu por meio dos seus trabalhos, através desse texto. Bem, ele se coloca a seguinte questão: por que estudar o poder? Dois pontos. A questão do sujeito. Então ele já está dizendo, por que estudar o poder? Porque ele estava pensando a questão do sujeito. Ele diz, por mais de 20 anos, agora, percebo, poucas vezes eu vou colocar entre aspas, mas sempre são as palavras de Foucault, pelo menos na minha compreensão. Então, eu retiro as aspas, mas é um trabalho, como o Nilton falou, são as palavras de Foucault saindo da minha boca. Então, eu não vou colocar entre aspas, mas é a minha leitura do que Foucault disse. Por mais de 20 anos, Foucault estudou os diferentes modos pelos quais, em nossa cultura, os seres humanos tornaram-se sujeitos. Então ele diz, eu tomei sim, eu fiz um estudo do poder, mas eu estava pensando nessas questões, nesses modos de objetivação, de divisão do sujeito. Então ele diz, o primeiro é o modo da investigação, que tenta atingir o estatuto de ciência, como, por exemplo, a objetivação do sujeito do discurso na grammaire générale, na filologia e na linguística, ou ainda, a objetivação do sujeito produtivo, do sujeito que trabalha na análise das riquezas e na economia, ou, um terceiro exemplo, a objetivação do simples fato de estar vivo na história natural ou na biologia. Então ele fala dessas práticas de objetivação que vem em um discurso que se pretende ser científico. Na segunda parte do meu trabalho, estudei a objetivação do sujeito naquilo que eu chamarei de práticas divisoras. O sujeito é dividido no seu interior e em relação aos outros. Este processo o objetiva. Exemplos: o louco e o são, o doente e o sadio, os criminosos e os bons meninos. Aqui, logo no início, o Newton mostrou também algumas dessas clivagens. O branco, o negro, o senhor de engenho, o escravo. Então, essas dicotomias, não vou dizer dicotomias, essas clivagens mesmo. Bem, e finalmente, tentei estudar meu trabalho atual, a época desse texto, o modo pelo qual o ser humano torna-se um sujeito. Por exemplo, eu escolhi o domínio da sexualidade, como os homens aprenderam a se reconhecer como sujeitos de sexualidade. Bem, para estudar a objetivação do sujeito, ele precisou estender as dimensões de uma definição de poder. Então,
neste momento, faço uma pequena pausa, comparo com, isso é pessoal, o pessoal que faz letras, provavelmente vai se lembrar, que Saussure, que é um dos autores que marcam um processo, uma corrente de pensamento muito importante do século XX, do estruturalismo. Quando Saussure foi apresentar os seus pensamentos sobre linguística, ele disse: como falar para um público de leigos? Aquele público de leigos a que Saussure se referia eram os linguistas da época, eram todos os doutores e os especialistas da época. Então Saussure ia falar de algo novo, que tornava evidentemente todos leigos. Ao mesmo tempo, eu sinto que Foucault, de certo modo, faz isso. Ele apresenta para a gente categorias muito novas, que ele precisa então explicar minuciosamente cada uma delas para que possa evitar equívocos. E uma delas é essa categoria que ele está falando, que ele está chamando de poder. Então, o que é poder para Foucault? O que ele está chamando de poder e por que ele está pensando que esse poder que ele está falando tem relação com o sujeito? Para tanto, tomou como ponto de partida as formas de resistência contra as diferentes formas de poder. Então ele pensou em fazer esse estudo do poder, ou pensar esse poder a partir das formas de resistência a ele. Para descobrir o que significa a sanidade, devemos investigar o que ocorre no campo da insanidade e o que se compreende por legalidade no campo da ilegalidade. E para compreender o que são as relações de poder, devemos investigar as formas de resistência e as tentativas de dissociar essas relações. Então, o que a gente trabalha no Labedisco, os estudos do horror. E muitas pessoas, quando a gente vai em congresso, perguntam por que o horror? Então eu acho que tudo isso tem a ver com o que o Foucault está falando. Talvez, para a gente entender o que não é horroroso ou o que não é horrorífico, a gente precisa estudar o horror, para a gente entender a sociedade, para a gente pensar um pouco mais sobre quem somos nós. Bem, em relação às formas de resistência, Foucault ele vai definir da seguinte forma: são lutas transversais, isto é, não são limitadas a um país ou a um determinado sistema político ou econômico. O objetivo dessas lutas são os efeitos de poder enquanto tal. São lutas imediatas. Elas não objetivam o inimigo mor, mas o inimigo imediato. Nem esperam encontrar uma solução para os seus problemas no futuro. Bem, então ele está lançando, ele está falando, eu vou estudar esse poder. Para isso eu preciso compreender as formas de resistência. E ele define o que ele entendeu, os que eram os princípios básicos das formas de resistência. Bem, são lutas que questionam, e agora ele fala das categorias mais específicas, ou melhor, das especificidades dessas lutas, dessas formas de resistência. São lutas que questionam o estatuto do indivíduo. Por um lado, afirmam o direito de ser diferente e enfatizam tudo aquilo que torna os indivíduos verdadeiramente individuais. Por outro lado, atacam tudo aquilo que separa o indivíduo, que quebra sua relação com os outros, fragmenta a vida comunitária, força o indivíduo a se voltar para si mesmo e o liga à sua própria identidade de um modo coercitivo. São uma oposição aos efeitos de poder relacionados ao saber, à competência e à qualificação, lutas contra os privilégios do saber. Porém, são também uma oposição ao segredo, à deformação e às representações mistificadoras impostas às pessoas. Finalmente, todas essas lutas contemporâneas giram em torno da questão: quem somos nós? Então ele já está mostrando o que ele está pensando. Eu vou olhar para esse poder que ele ainda não definiu, mas ele já lembrando que é um texto que ele já fez depois de ter percorrido um longo caminho. Então, na verdade, quando a gente vai lendo, parece que ele já fez, então ele está nos mostrando. É a forma como ele construiu esse texto. Ele está dizendo, eu vou pensar nesse poder, mas para pensar esse poder novo, eu tenho que olhar para as formas de resistência a ele. E o que eu vou estar fazendo
Como isso? Pensar na questão que somos nós. Mais à frente ele vai se deter nessa questão. O principal objetivo dessas lutas é atacar uma forma de poder. Esta forma de poder aplica-se à vida cotidiana imediata que categoriza o indivíduo, marca-o com sua própria individualidade, liga-o à sua própria identidade, impõe-lhe uma lei de verdade que devemos reconhecer e que os outros têm que reconhecer dele. É uma forma de poder que faz os indivíduos sujeitos. Então ele já está dizendo que essa é uma forma de poder que faz os indivíduos sujeitos. Então ele está relacionando essa forma de poder que ele está nos apresentando agora à questão do sujeito. Então, isso tudo respondendo à pergunta: por que estudar o poder? Geralmente, pode-se dizer que existem 3 tipos de luta: contra as formas de dominação étnica, social e religiosa, contra as formas de exploração que separam os indivíduos daquilo que eles produzem, ou contra aquilo que liga o indivíduo a si mesmo e o submete deste modo aos outros. Lutas contra a sujeição, contra as formas de subjetivação e submissão. Em relação a essas formas de luta, ele diz exatamente o que está aqui. Que nesse período, a luta que mais se intensifica seria justamente contra as formas de submissão da subjetividade. Ou seja, que essas formas de sujeição está se tornando, a luta contra a forma de sujeição está se tornando cada vez mais importante. E a razão pela qual este tipo de luta tende a prevalecer em nossa sociedade deve-se ao fato de que, desde o século XVI, uma nova forma política de poder se desenvolveu de modo contínuo. Segundo Foucault, essa nova estrutura política é o Estado, e para ele, o poder do Estado é uma forma de poder tanto individualizante quanto totalizadora. Bem, ele atrela essa forma de poder do Estado a esse poder pastoral. E aí eles passam no texto a descrever esse poder pastoral, a explicar o que foi esse poder pastoral. Então ele fala que no século XVI houve todo um conflito, ou antes do século XVI, ou melhor, o que culminou na reforma, houve um conflito, que ele disse, esse conflito foi em torno da subjetividade, porque a igreja, a instituição cristã, que se constituiu enquanto igreja, ela era uma forma de controle dessa subjetividade. Então ele fala, o primeiro confronto, o primeiro indício desse poder pastoral se dá justamente nesse período. E o que nós vamos ver a partir do século XVI é justamente o Estado se apropriando, ou melhor, se constituindo em torno dessa tecnologia. Então ele diz, para explicar o poder pastoral, é uma forma de poder cujo objetivo final é assegurar a salvação individual no outro mundo. Não é apenas uma forma de poder que comanda. Ele deve também estar preparado para se sacrificar pela vida e pela salvação do rebanho. É uma forma de poder que não cuida apenas da comunidade como um todo, mas de cada indivíduo em particular durante toda a sua vida. E esta forma de poder não pode ser exercida sem o conhecimento da mente das pessoas, sem explorar suas almas, sem fazer-lhes revelar os seus segredos mais íntimos. Implica um saber da consciência e a capacidade de dirigi-la. E aí ele fala, o Estado é a matriz moderna da individualização, ou uma nova forma do poder pastoral. E explica detalhadamente por que ele pensa dessa forma. Já não se trata mais de uma questão de dirigir o povo para a sua salvação no outro mundo, mas antes assegurá-la neste mundo. Então ele fala, a questão da saúde. O Estado começa a se envolver para cuidar da saúde, para prover riqueza, para prover o bem-estar social. Houve um recurso da administração do poder pastoral. Esta forma de poder passa a ser exercida pelos aparelhos do Estado, por instituições públicas ou privadas. E aí ele cita a polícia, ele cita instituições privadas como filantropos, que auxiliam nesse cuidado do Estado em relação ao rebanho, nesse caso, tomando a metáfora do poder pastoral. E ele fala que a polícia, ele deixa bem claro, não era só um aparelho para
coerção. Ela também vai cuidar da higiene, ou uma coerção para cuidar também da higiene, para cuidar da limpeza, para cuidar ele fala das feiras, então tinha que possibilitar que essas feiras pudessem ocorrer. E houve ainda a multiplicação dos objetivos e agentes do poder pastoral, focalizando o desenvolvimento do saber sobre o homem em torno de dois polos, um globalizador e quantitativo, concernente à população, o outro analítico, concernente ao indivíduo. Bem, isso vai ficar muito mais claro, quer dizer, se não está claro, na discussão que Foucault faz sobre a biopolítica. Lá ele se detém mais exaustivamente sobre o cuidado que o Estado passa a ter com essa questão do controle, da regulação, do gerenciamento, enfim, do governo. Aí, Foucault, ele retoma Kant. Ele retoma Kant e se pergunta, o que é o iluminismo? Dizendo que Kant também se propôs essa pergunta, ou se propôs a discutir essa pergunta. E ele tem uma interpretação, ele acha que quando Kant formulou essa pergunta, ele queria dizer o que está acontecendo neste momento, o que está acontecendo conosco, o que é este mundo, esta época, este momento preciso em que vivemos. Em outras palavras, o que somos nós, num momento muito preciso da história. Porque ele faz uma diferença. Ele diz, até então, a filosofia estava preocupada, ou melhor, se interessava com outras questões. Ela se perguntava sobre o eu do Descartes, e ele fala que esse eu era um sujeito universal, imutável no tempo. E ele diz, não, o que eu quero saber é a leitura, o que o filósofo interessa a partir de Kant. Ele diz, começa a interessar a leitura do momento, o questionamento da sua realidade, criticar isso, pensar, então, o que somos nós? Então ele começa com Kant, falando, então Kant fez isso. Bem, e a que ele se propõe? Ele acredita que o nosso objetivo não seja mais descobrir o que somos, mas recusar o que somos. Temos, diz, que imaginar e construir o que poderíamos ser para nos livrarmos deste duplo constrangimento político, que é a simultânea individualização e totalização própria às estruturas do poder moderno. E agora ele vai explicar como se exerce esse poder e quais suas especificidades. Na verdade, ele entra na questão do poder e começa a defini-lo. Então, até então ele diz, meu trabalho foi esse. Para fazer isso, eu tive que olhar para as resistências. Para pensar essas resistências, eu tive que compreendê-las e demonstra. E o que eu estou pensando enquanto isso? Estou pensando no sujeito. Bem, Kant já fez isso. Ele fez uma leitura do momento para pensar quem somos nós. Eu também estou fazendo isso. E como se exerce o poder e quais as suas especificidades? Primeiramente, é preciso distinguir esse poder de capacidade. Esta diz respeito ao poder que possuímos para modificar as coisas, utilizá-las, consumi-las ou destruí-las. Segundo, é preciso distinguir também as relações de poder das relações de comunicação, que transmitem uma informação através de uma língua, de um sistema de signos ou de qualquer outro meio simbólico. Bem, por que eu trouxe tantas citações? Eu queria falar sem necessitar do recurso do texto do Foucault. Mas o problema é que o Foucault, ele está resumindo o seu trabalho, digamos. Ele está dando de mão beijada o que ele pensou. Então, cada parágrafo era muito importante. As primeiras vezes que eu li o texto, eu marquei uma ou duas frases. A segunda vez, ou melhor, agora dessa vez, eu marquei o texto todo. Porque todo ele é muito importante. Então, dessa forma, relações de poder, relações de comunicação e capacidades objetivas não devem, então, ser confundidas. O que não significa que se trate de três domínios separados, pois eles estão sempre imbricados uns nos outros, apoiando-se reciprocamente e servindo-se mutuamente de instrumento. Existem, conforme Foucault, blocos onde a aplicação dessas capacidades técnicas, o jogo das comunicações e as relações de poder estão ajustados uns aos outros,
segundo fórmulas refletidas, constituindo aquilo que ele chama, alargando um pouco o sentido da palavra, de disciplinas. Bem, o conceito de disciplina, ele vai sendo constituído justamente a partir desse implicamento dessas relações entre capacidade, relação de poder e relação de comunicação. Ele fala que em diversos momentos, apesar de estarem implicados, eles não são homólogos, ora pende para um lado, ora pende para o outro, ora toma mais um, ora se dá mais por uma relação, ora por outra. Mas ele diz que a partir do Estado moderno, da Constituição do Estado moderno, vai surgindo essas disciplinas, que seria uma racionalização do uso dessas, ou do controle, ou do domínio dessas capacidades. Então ele fala, a partir da Constituição do capitalismo, isso é preciso que o corpo produza mais, é preciso que o corpo seja adestrado. Então começam a surgir essas disciplinas que pensam isso em bloco. Pensam, por exemplo, e ele cita, eu não trouxe, mas ele fala, por exemplo, falando da relação do simbólico, ele fala, a escola é um bloco. É um bloco que pensa mais a questão do simbólico. Na questão já da penitenciária, ele fala, outro modelo disciplinar, ele diz que a relação de poder, ela se destaca mais, porque não há uma produção. E também os signos, a relação simbólica, a relação de comunicação, apesar de ser importante, apesar de ser utilizada, ela não é tão importante, ela não é tão destacada quanto a relação de poder. E apesar de ele ainda não ter explicado muito bem isso, ele está diferenciando. Porque eu não sei se vocês provavelmente acompanham os textos de Foucault, ele costuma primeiramente dizer o que não é. Ele diz, será que é isso? Não. Será que é aquilo? Também não. E assim ele vai construindo, vai tecendo o seu texto até ele mostrar, então é isso. Então nesse caso ele fala, olha, então não podemos confundir relações de poder com capacidade objetiva, ou seja, com a capacidade de fazer, de produzir, de destruir. Mas ele fala, também não podemos confundir com as relações de comunicação. E aí ele fala, então, por exemplo, nas fábricas nós temos essa questão da produção, ou seja, então a capacidade objetiva, ela fica em primeiro plano, porque apesar de ter as relações de poder dentro de uma fábrica, apesar de ser exigida as relações de comunicação, é preciso que haja uma produção, então é montada para a produção. Nesse sentido, que ele vai ser, que ele fala, mas existe uma forma que pensa, a escola seria um modelo de produção simbólica, de relações de comunicação que são mais importantes. Já ele fala de um modelo que seria o ápice, que seria pensado toda a questão da produção, toda a questão simbólica e toda a questão das relações de poder. Ele fala, isso, as casernas, o exército, a questão militar. Então eles pensam, eles destacam essas três relações, digamos. Bem, a definição de poder começa a se constituir a partir daqui. O que caracteriza esse poder é que ele coloca em jogo relações entre indivíduos ou entre grupos. O exercício do poder não é simplesmente uma relação entre parceiros individuais ou coletivos. É um modo de ação de alguns sobre outros. O poder só existe em ato, mesmo que se inscreva no campo de possibilidade e espaço, que se apoia sobre estruturas permanentes. Ele vai chamar bastante atenção ao longo do texto para essa questão para esse princípio do modo de ação de alguns sobre outros. Uma relação de poder pode ser o efeito de um consentimento anterior ou permanente, mas ela não é, em sua própria natureza, a manifestação de um consenso. O consentimento é apenas uma condição para que uma relação de poder possa existir e se manter. Bem, então ele fala o seguinte, continua separando o que é e o que não é. Então ele diz,
que o consentimento não é próprio da relação do poder, mas é uma condição para a relação do poder, para que haja a relação do poder. Então ele diz, o objeto é a relação de poder, mas existe uma condição para isso. E a condição seria esse consentimento. Então ele entra na questão da relação de violência e relação de poder, diferenciando uma da outra, continuando na mesma linha. Uma relação de violência age sobre o corpo, sobre as coisas. Ela força, ela submete, ela quebra, ela destrói, ela fecha todas as possibilidades. Não tem, portanto, junto de si outro polo, senão aquele da passividade. E se encontra uma resistência, a única escolha é tentar reduzi-la. Uma relação de poder, ao contrário, se articula sobre dois elementos que lhe são indispensáveis por ser exatamente uma relação de poder: que o outro, aquele sobre o qual ela se exerce, seja inteiramente reconhecido e mantido até o fim como sujeito de ação, e que se abra diante da relação de poder todo um campo de respostas, reações, efeitos, invenções possíveis. Bem, ele vai retomando a questão de ação sobre ação, ação sobre a ação dos outros. Então o poder, ele já está dizendo, é justamente essa ação sobre a ação dos outros. Esse poder que eu estou falando é um poder que funciona dessa forma. E ele exclui, por exemplo, essa questão da relação de violência. Quando discutimos, por exemplo, na aula passada, a questão do suplício, ou estendendo, também podemos pensar na questão do escravo, como Newton trouxe no início da aula. Essas são relações de violência. Por quê? Porque não existe liberdade para o outro. Então, é uma relação de violência. Ele distingue isso de uma relação de poder. Então, ele fala que é preciso que haja essa possibilidade de ações, de escolha de ações. Então, ele já começa a entrar numa outra questão. Ele ainda não toca, mas ele já começa a entrar, a introduzir, que é a questão da liberdade como essencial para esse poder. Aquilo que define uma relação de poder é um modo de ação que não age direta e imediatamente sobre os outros, mas que age sobre sua própria ação, uma ação sobre a ação, sobre ações eventuais ou atuais, futuras ou presentes. O exercício do poder consiste em conduzir condutas. E neste momento ele retoma, inclusive, o sentido mais amplo da palavra governo, para não se restringir ao sentido de governo enquanto Estado. Não, ele diz, enquanto governo, enquanto gerenciamento do sujeito, enquanto controle desse sujeito, enquanto, por isso, depois, ele vai trazer o conceito de biopoder, relação entre poder e liberdade. Não há um confronto entre poder e liberdade, numa relação de exclusão, onde o poder se exerce, a liberdade desaparece. Mas um jogo muito mais complexo. Nesse jogo, a liberdade aparece como condição de existência do poder. Ela aparece também como aquilo que só poderá se opor a um exercício de poder que tende, enfim, a determiná-la inteiramente. O poder, assim, só se exerce sobre sujeitos livres, enquanto livres, entendendo-se por isso sujeitos individuais ou coletivos, que têm diante de si um campo de possibilidade, onde diversas condutas, diversas reações e diversos modos de comportamento podem acontecer. Então ele retoma o que ele já tinha dito desde o início, que ele iria falar do poder a partir das formas de resistência. E para que essas formas de resistência existam, ele deixa bem claro que a liberdade é uma condição para a existência desse poder que ele diferenciou dos outros, inclusive da forma da relação de violência, porque a relação de violência estaria para o escravo, que não teria, no caso, liberdade. Aqui não, a relação de poder, ela justamente precisa dessa liberdade, porque é pensar sobre as ações. Então determinar quais são as ações possíveis
para que os sujeitos possam escolher dentre essas ações determinadas por esse poder as ações que os sujeitos quiserem. Ou seja, então é pensar sobre as ações, é pensar que conjunto de ações permitir que esses sujeitos tenham. E ele se propõe a analisar essas questões e diz: como analisá-las? É possível analisá-las em instituições. Ele acha, inclusive, que é legítimo, é assim que ele coloca. Mas é preciso, antes, analisar as instituições a partir das relações de poder. E pensar nessas relações de poder e relações estratégicas, que é onde ele começa a arrematar o texto, quando ele discute justamente esse conflito e esse agonismo que ele chama, dessa necessidade que o poder tem de controlar e determinar as ações, mas que também precisa de uma resistência, que precisa da liberdade, ou seja, dessa oposição. Então é um poder que precisa dessa oposição. E isso faz muito sentido quando você lê o texto, o prefácio da transgressão, em que ele diz que a transgressão é um gesto relativo ao limite. Então, ele está o tempo todo discutindo justamente esse aspecto, essa particularidade desse poder que ele coloca, em que o poder, ele necessita das formas de resistência, porque a liberdade é uma condição para a sua existência, talvez da forma como esse poder se constituía. Então ele diz: podemos chamar estratégia de poder ao conjunto dos meios operados para fazer funcionar ou para manter um dispositivo de poder. Podemos também falar de estratégia própria às relações de poder, na medida em que estas constituem modos de ação sobre a ação possível, eventual, suposta dos outros. Podemos então decifrar em termos de estratégias os mecanismos utilizados nas relações de poder. Porém, o ponto mais importante e evidentemente a relação entre relações de poder e estratégias é evidentemente a relação entre relações de poder e estratégias de confronto. Toda estratégia de confronto sonha tornar-se relação de poder, e toda relação de poder inclina-se tanto ao seguir sua própria linha de desenvolvimento, quanto ao se deparar com resistências frontais, a tornar-se estratégia vencedora. Então ele começa a falar, ele conclui o texto falando desse conflito entre as formas de resistência, entre as estratégias dessas formas de resistência e as estratégias do poder para manter as relações de poder. E ele fala desse confronto das estratégias. E o texto, ele termina justamente falando dessa necessidade e que na verdade, eu só queria dizer que o texto